Apenas comece. Apenas comece. O tempo mais longo do mundo é a hesitação entre o pensamento e a ação. Na verdade, pode durar para sempre. Você pode hesitar por 1 segundo. Aquele segundo de hesitação de repente vira 5 segundos. E então 10 segundos, depois 10 minutos. E então, assim de repente, você se perdeu na zona da eternidade. 1 segundo virou uma eternidade porque é algo que ia acontecer e agora nunca mais vai acontecer. Por que isso acontece? Porque você hesitou. Se você der tudo de si é o suficiente. Porque tudo de si é tudo o que você tem. Tudo de si é tudo que você tem. Não dá para dar mais que isso. Se você puder dizer honestamente, fiz o melhor que pude, com o conhecimento que tinha, com a capacidade que tinha, deixei tudo lá fora, no campo. Eu deixei tudo. Eu dei tudo. Não reservei nada para mim. Não segurei nada. Eu dei tudo. Então levante a cabeça. Foi o suficiente. Disciplina é: eu vou me obrigar a fazer o que tem que ser feito. Motivação é: eu quero fazer o que tem que ser feito. E obsessão é: eu não consigo deixar de fazer a coisa. A maioria das pessoas que você admira, em quem se espelha e quer ser, tem uma coisa em comum: a audácia. Elas têm a audácia de ir atrás, de criar a vida que querem, a audácia de permanecer comprometidas, mesmo diante da vergonha, do fracasso e do cansaço. Elas têm coragem de se adaptar e manter o foco quando muitos não conseguiriam. Agora você pode esperar. Espere até se sentir pronta, até parecer fácil, até as estrelas se alinharem. Sinceramente, você vai esperar bastante. Ou você pode reunir coragem e decidir se comprometer. No final das contas, a única coisa entre você e a vida que deseja é a sua disposição de ser vista tentando e a coragem de descobrir como fazer ao longo do caminho. Ao quanto você realmente quer isso? Você tem que pagar um preço para ser o melhor. Os melhores pagam um preço alto. Você tem que trabalhar mais duro. Você tem que se comprometer mais. Você tem que assumir mais responsabilidade. Você tem que lidar com mais altos e baixos. Ao quanto você está disposto a sofrer? Alex, você precisa passar pelo inferno para ter sucesso? Se você criasse um humano, por que situações o faria passar para torná-lo forte? Eu tinha tomado a decisão de que ou eu morreria ou eu teria sucesso. Eu diria que uma das mentalidades mais fortes que me ajudou nos momentos mais difíceis foi pensar que essa será a história que um dia eu vou contar. As pessoas têm dificuldade em fazer as coisas sozinhas. As pessoas que são obcecadas são aquelas que mudam o mundo, ou pelo menos mudam o próprio mundo. E o caminho da pessoa excepcional é um caminho de exceção, o que significa que você não está com outras pessoas. Eu costumava achar que havia algo de errado comigo, quando na verdade eu só não entendia o que significava ser excepcional. E isso significa que é mais difícil. Você tem que aprender a se comportar em circunstâncias difíceis quanto maior o dragão, para que você possa continuar superando as dificuldades que inevitavelmente virão, quanto mais épica for a história conforme você cresce, e por consequência mais épico será o herói. Você tem que fazer isso por você, porque ninguém vai ver a quantidade de trabalho que você faz, e assim, você precisa ser seu maior apoiador antes de qualquer um. Você só precisa de 3 coisas para vencer. Vencedores se definem pelo que fizeram acontecer. Coragem para começar, inteligência para aprender, e perdedores para se definirem pelo que aconteceu com eles. E o coração para nunca desistir. E o melhor é que você já tem os 3. O crescimento vem de uma lacuna entre o seu estado atual e o que você deseja, ou entre o seu estado atual e o que é necessário. Cada posição no tabuleiro tem uma vantagem. Você precisa estar aqui e você está aqui. E essa distância dói porque você ainda não está à altura. Se você não tem nada a perder, então você não tem nada a perder. Olhe no espelho e diga: não sou bom o suficiente. O medo vem de ter algo a perder. Então, para sermos destemidos, precisamos perceber que nada neste mundo te pertenceu desde o começo.
Tipo, qual é a pior consequência? Vergonha. Vergonha é a pior consequência? Alguém te acusando de quebrar uma regra que nem existe? Que inventei só pra te deixar mal. Você vai morrer. E eles também, então vá atrás do que você quer. Eu diria que, se tem uma coisa que meu pai mais repetiu pra mim durante toda a minha criação, a coisa que ele mais falou, a frase número 1 foi equilíbrio. Ele sempre dizia equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Ele dizia, você é tão desequilibrado, tão extremo. E essa é especial pra mim, porque a vida toda me disseram que eu era desequilibrado, que eu era extremo demais, que eu era intenso demais, que eu mergulhava demais nas coisas, que eu era obcecado demais por tudo. E sinceramente, eu tive que lutar pra ser eu mesmo. E estou fazendo isso porque não é comum ser desequilibrado. É mais comum ser medíocre. Então, se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás. É como essa entropia. O mundo vai tentar te puxar para baixo e te tornar parte dele. Vai tentar diluir quem você é. Vai tentar fazer você se encaixar no molde que eles aceitam. Então você tem que estar disposto a ser extremo para conseguir um resultado extremo. Se você perdeu amigos durante a sua ascensão, eu não acho que seja algo pelo qual você deva lamentar ou ficar chateado. Eu acho que isso é um sinal de crescimento, porque muita gente diz, ei, você mudou. E a única resposta natural que eu posso dar para isso é, você não mudou. Se você cresce, você muda. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, não gosta de mudanças, especialmente se elas mesmas não cresceram ou mudaram. E esse é um preço que eu estou disposto a pagar, e para mim, a resposta é um sim absoluto. Eu ficaria muito mais triste por não ter realizado o meu potencial ou o que eu esperava conquistar na minha vida, em troca de relacionamentos que eu mantive à custa dos meus sonhos. Um dia eu simplesmente surtei e pensei, dane-se a felicidade. Porque parecia tão fora de alcance que eu pensei, dane-se. Eu simplesmente nem vou tentar buscar isso. Eu só vou fazer as coisas. E é só isso que eu vou fazer. Eu só vou fazer as coisas. E o que aconteceu foi que alguns anos depois eu olhei ao redor e pensei, eu não estou infeliz. Então, por muito tempo, eu realmente me via como uma pessoa que não é feliz e tudo bem. E eu pensei, é isso que é felicidade? E eu fiquei tipo, eu não sei. Mas eu acho que uma das grandes aflições da humanidade, eu incluso, é a expectativa de que a vida deveria ser diferente do que ela é. E assim a gente cria essa ideia de que o que temos agora não é o que deveria ser. E eu acho que o deveria é a raiz de toda a dor. Tudo o que achamos que deveria acontecer, mas não acontece, mede nossa dor. Por isso, tentei eliminar o deveria da minha vida, inclusive em relação aos outros. Ela deveria fazer isso, eles deveriam fazer aquilo, e simplesmente me concentrar no que é. É simplesmente assim. A falta de certeza é o que realmente faz valer a pena. Então esse é o meu ponto. Vamos pensar, vamos considerar a alternativa, que é você estar no caminho e ter a garantia de saber que vai alcançar o resultado. Todo o mistério desaparece. Não há emoção. Por isso dizem que os antigos gregos achavam que os deuses invejavam os mortais, pois sua vida era efêmera e cheia de possibilidades. Então o que fazemos é basicamente ter esse desejo que, se realmente se realizasse, nós odiaríamos ainda mais do que a nossa situação atual. Se você soubesse que iria ter sucesso, nem valeria a pena começar. O fato de você não ter certeza quando começa é o que torna tudo isso valioso. E a falácia de estar nessa busca é a preocupação ou o receio de que isso não vá dar em nada. Porque quem você está se tornando é justamente aquilo que você está construindo em tempo real, todos os dias. Todo o potencial está na incerteza. E o fato de você não ter certeza, assim como todo mundo, é justamente onde está a vantagem. A vantagem está na incerteza e na demora. Vou repetir isso. Todo o potencial que você deseja na sua vida está do outro lado da incerteza e da demora. Tudo. Isso ocorre porque essas são as duas coisas pelas quais as pessoas não querem pagar o preço. Elas não querem pagar esse preço porque parece demais, porque não sabem quanto terão que pagar e não sabem por quanto tempo terão que pagar. Estou te dizendo que é mais rápido do que você pensa. Não é tão assustador, mas é preciso dar o primeiro passo.
e você tem esse objetivo e acha que de alguma forma vai agir como os 299 e chegar lá. Isso não é normal, é desequilibrado. Você precisa agir de forma implacável e obsessiva por um período desproporcional de tempo, onde você não recebe nenhuma recompensa por isso. Se recebe algo, é só punição desproporcional e metade do tempo você duvida da própria sanidade, pensando se está ficando louco. Será que é loucura ter esses sonhos e objetivos para a minha vida? E todo mundo ao seu redor vai dizer que sim, porque isso é do interesse deles, porque o seu fracasso protege o ego deles. Então, as pessoas exigem sucesso, mas se recusam a trabalhar, certo? Elas não querem trabalhar nos finais de semana. As pessoas buscam oportunidades, mas evitam falar com estranhos. Dizem ser ambiciosas, mas sempre dormem até tarde. Somos resultado das ações, não das aspirações. Muita gente tem o mesmo objetivo que você, mas pouquíssimos vão fazer o mesmo esforço que você. E é por isso que ter alta tolerância à frustração, ter muita força de vontade, ter alta resiliência. Mas se você sabe disso, o único fato desse jogo é que se você continuar jogando, continuar tentando, isso significa que você ainda está no jogo. E se você está no jogo, isso significa que você já venceu. Em jogos infinitos, não há vencedores ou perdedores, só jogadores e desistentes. Ao começar, você está apenas no início. Ainda tem mais fracassos pela frente. Você só precisa tirá-los do caminho. Você precisa tirar os fracassos do caminho. É a única maneira de descobrir como jogar. Você só não quer perder tão feio a ponto de morrer. Mas enquanto você não morrer, pode continuar jogando. Você vai morrer. Meses depois, ninguém vai se importar. Por que se importar com o que eles pensam, se eles ligam tão pouco para o que você faz? Então arrisque, certo? Supere as perdas. Supere isso. Porque no final, você vive pela história que só você pode contar para a única pessoa que esteve com você o tempo todo, que é você mesmo. Um lembrete amigável de que, em 3 gerações, todos que nos conheceram estarão mortos, inclusive as pessoas cujas opiniões te impediram de fazer o que você sempre quis. Pense em alguém que você conhece que realizou todos os sonhos e objetivos, envelheceu e morreu. 2 anos após sua morte, quanto isso ainda importa para você? Ninguém vai se importar tanto assim se você alcançar seus objetivos e sonhos. Faça por você. Penso sobre a morte o tempo todo, pois provavelmente é o tema central e o que mais ocupa meus pensamentos. E eu acho que isso influencia como eu vejo o tempo. E também como eu penso que isso influencia minha capacidade de agir. Tipo, quais ações eu estou disposto a tomar apesar do julgamento dos outros. Muitas vezes, talvez por ter mais insegurança que os outros, penso, quero fazer isso. E aí eu ouço todas essas outras vozes com razões do porquê eu não deveria fazer isso, ou porque alguém vai dizer, tipo, isso é ruim, ou você é ruim, ou tipo, isso está errado, sei lá. Acho que precisei criar mecanismos para superar minhas inseguranças e agir mesmo assim. O principal, penso eu, é que daqui a 3 gerações, não vai importar se eu alcancei todos os meus objetivos ou não. Eu serei esquecido, e as únicas pessoas que duvidaram de mim também estarão mortas. Então é como pensar, faça isso por você mesmo. Tendo escrito recentemente um elogio fúnebre sobre isso, acho interessante pensar nas palavras que usamos para descrever alguém no fim da vida e resumir tudo o que viveu. Acho interessante que as conquistas da pessoa ocupem só 1 ou 2 frases. Ninguém se importa. Nossos momentos de maior crescimento geralmente vêm depois das nossas maiores decepções. Se você fosse o protagonista de um filme com final feliz, mas perdesse a promoção, não ficasse com a garota e a pessoa amada morresse, como o personagem agiria para avançar a trama até o final feliz? Ao entender o que esse personagem faria e qual visão de mundo teria, faça isso. A culpa, ao quebrar suas regras, e a vergonha, ao quebrar as dos outros, só servem enquanto ajudam a melhorar seu comportamento. Depois disso, elas não servem para nada. Não estou dizendo que você deve se anestesiar ou não sentir seus sentimentos. Estou dizendo que você não precisa agir de acordo com seus sentimentos. Em outras palavras, só porque você se sente uma merda, não significa que você precisa agir igual um merda, tratar os outros como uma merda ou se tratar como uma merda. E eu acho que separar nossos sentimentos do nosso comportamento é um sinal de maturidade, que não tem quase nada a ver com a sua idade, mas sim com o seu nível de habilidade. Isso significa que você pode trabalhar nisso. Se isso não for uma mensagem de esperança, não sei o que é.
O que eu achei interessante foi que duas coisas aparecem de forma persistente como os assuntos que as pessoas mais comentam. Número 1, serviço ao próximo. E número 2, caráter. É como eles se comportaram e o que fizeram como resultado desse comportamento idealista. Tipo, no meu funeral, ninguém vai ligar para quantos post-its eu deixei. Ninguém vai se importar com o negócio que construímos. O que eu construí, as casas, os imóveis, o patrimônio. E tipo, ninguém vai se importar. Ninguém vai se importar. No fim da vida, o que será lembrado é como você ajudou os outros e seu comportamento. Aos 20 anos eu queria ser milionário. Quando eu era milionário, queria voltar aos 20 e poucos anos. E então, a ideia de que meu eu do futuro trocaria todo o dinheiro que tinha para ser pobre aos 20 anos de novo, me fez realmente reavaliar como eu via viver o momento presente. Se eu, literalmente, no futuro, vou valorizar mais o meu momento presente do que a conquista daquilo que estou buscando agora, então tem algo errado, porque até o meu eu do futuro sabe disso. Hoje pagaria tudo para estar 10 anos à frente, mas depois trocaria tudo o que vou conquistar nos próximos 10 anos só para voltar ao ponto em que estou agora. Liste tudo o que você não quer abrir mão pelos seus sonhos. É justamente isso que quem vai te superar está disposto a sacrificar. Muitas pessoas dizem que querem estar no top 1%, 0,1% ou até 0,01%. Mas dizer isso não tem nenhuma influência sobre se isso vai acontecer ou não. Conquistas vêm das ações, não das aspirações. Sejamos realistas. Para estar no top 1%, você precisa entrar em uma sala com 100 pessoas e sair de lá como o número 1. Para estar no top 0,1%, é preciso entrar em uma sala com 1000 pessoas como em uma escola e sair como o número 1. Para estar no top 0,01%, você precisa entrar em uma arena com 10.000 pessoas e sair de lá como o número 1. Pense nisso, um estádio. E em uma batalha até a morte nesse estádio, você tem que sair por cima. Você vence todo mundo, não quase todo mundo. Todo mundo. Então, se você tem o objetivo de estar no top 0,01%, você acha que pode levar uma vida normal? Você acha que pode manter os mesmos amigos? Você acha que pode manter os mesmos hobbies? Você acha que pode ficar acordado até tarde e dormir até mais tarde nos fins de semana? Acredita que não precisa abrir mão do que importa para as pessoas comuns? Você acha que eles vão te apoiar quando você começar a superá-los? Você acha que alguém vai achar isso saudável, equilibrado ou lógico? Não. E eles estão certos. Mas isso não importa. Quem busca ser o 0,01% não perde tempo se explicando para quem não te apoia. É normal as pessoas não entenderem por que você faz o que faz. Digo isso porque não se pode ser excepcional vivendo normalmente. Para ser excepcional, é preciso viver de forma excepcional. E uma vida excepcional nem sempre significa melhor. Significa apenas que é tão diferente que a maioria das pessoas vai rejeitar essa vida e a você. E quando isso acontecer, você também deve rejeitá-los. Óleo e água não se misturam. É isso que realmente significa ser excepcional. Você deve se tornar a exceção. Sou frequentemente questionado sobre o segredo do sucesso. E tudo se resume a isso. Número 1, melhore. Número 2, nunca pare. Se você fizer apenas essas duas coisas, você vai vencer no longo prazo. O problema é que as pessoas se convencem de que não querem mais algo quando percebem, na prática, o quão difícil realmente é. O trabalho começa quando a motivação termina. Apenas vença. Alex, qual foi o melhor conselho que você já ouviu ou recebeu? Descubra o que você quer. Ignore as opiniões dos outros. Faça tanto que seria irracional você não ter sucesso. Se você mantém a calma enquanto todos ao redor perdem a cabeça e te culpam. Se você confia em si mesmo quando todos duvidam de você. Se você consegue esperar e não se cansar de esperar. Se você sonha sem fazer dos sonhos seu mestre. Se você pensa sem fazer dos pensamentos seu objetivo. Se você consegue encarar o triunfo e o desastre e tratar esses dois impostores da mesma forma.
ou ver destruído aquilo pelo que você deu a vida, e se abaixar e reconstruí-las com ferramentas gastas. A terra e tudo o que há nela serão seus. E mais do que isso, você será um homem, meu filho. Sabe aquela coisa que você tem que fazer e que é um saco? Aquela coisa seja agachamento, seu treino, sair para correr, alguma papelada ou um projeto, aquela coisa que você tem que fazer e que você sabe que é um saco. Bem, quanto mais você espera, mais vai demorar. Sua situação vai ser ou o motivo pelo qual você não vai conseguir, ou a história que você vai contar quando conseguir, e essa escolha é sua. Nos cantos mais escuros da vida, existe um poder secreto escondido nas sombras. Ele guarda a chave para transformar pessoas comuns em super-humanos. Qualquer um pode acessá-lo, mas quase ninguém faz isso. Para alcançar seu potencial máximo, é essencial encontrar isso em si mesmo. A vida não é um esporte para espectadores. É um campo de batalha. É um campo de batalha onde os vencedores não são os mais talentosos, dotados ou de sobrenome importante. Não é algo com que você nasce. É algo que você cria diante da adversidade. Então nunca sinta pena de si mesmo. Nunca pergunte o que mais pode dar errado. Você só segue lutando. Quando morrer, saberá. Porque você não está mais lutando. O dragão representa suas autossabotagens e crenças limitantes. Você não é tão esperto. Você não é tão bonito assim. Tudo o que vem de dentro é o dragão. Ao dominar o dragão e enfrentar o urso, você domina a vida, amigos. Dominar o dragão é fazer o trabalho interno e realizar o necessário, mesmo sem vontade. Mesmo quando suas emoções dizem para não fazer. Mesmo quando você começa a negociar e o crítico interno aparece, ainda assim faça. É como um pedaço de ferro e a vida é o ferreiro martelando até dar forma. Cada golpe, cada revés, cada derrota esmagadora está te moldando no mais poderosa versão de si mesmo. Não é evitar o fracasso, mas sim abraçá-lo, aprender e usá-lo para se fortalecer. Você precisa mudar a maneira como se vê. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um guerreiro na arena da vida. As tempestades virão. As pessoas vão te criticar. Você vai fracassar. O peso esmagador da sua realidade vai fazer você sentir vontade de desistir. É aí que você invoca o incrível poder da resiliência e segue em frente. Eu quero ver como é ser a minha melhor versão. Não me importo se as pessoas concordam com isso ou não, não me importo com o que dizem. Eu quero ver como é a minha melhor versão. E eu ainda não cheguei lá, ainda não. Pode apostar que avanço em direção a essa pessoa todos os dias. As decisões que mais importam na vida, você tem controle sobre elas. Você pode escolher o amor em vez do ódio. Levantar da cama em vez de apertar o botão de soneca depende de você. Use a dor para te impulsionar, não te quebrar. Uma oportunidade incrível. Veja, não se trata de tentar controlar o resultado do jogo. Veja, você pode treinar e praticar por horas, acordar cedo, dormir tarde, dar sangue, suor e lágrimas. E a dura verdade é que às vezes, ainda assim, não vai dar certo. Então, trata-se de controlar quem você se torna. Quem você se torna nas manhãs bem cedo e nas noites até tarde. Não existe domínio maior nem menor do que o domínio sobre si mesmo. Da Vinci disse isso e realizou feitos incríveis.
Eu também queria alcançar coisas assim na minha vida, se esse é o jogo que jogamos. Se eu posso construir meu sistema de crenças, se eu posso escolher a qualquer momento acreditar em algo que seja mais fortalecedor do que eu acreditava no momento anterior, e isso realmente se refletir nas minhas ações, me permitindo fazer coisas que eu não conseguia fazer no momento anterior. Para mim, o propósito fundamental da vida é descobrir quantas habilidades eu posso adquirir que tenham utilidade e então colocar essa utilidade à prova a serviço de algo maior do que eu mesmo. A vida, eu descobri, sempre te envia cenários perfeitamente desenhados para te ensinar as lições que você mais precisa aprender para alcançar o próximo nível de crescimento. As coisas nunca acontecem para te fazer fracassar, tudo sempre acontece a seu favor, e estamos mais vivos quando estamos mais próximos dos nossos medos. Quem você se torna nessas horas de prática, ou só observa o placar? Isso é a única coisa que importa para você? Veja, a vida é muito mais do que apenas o que está no placar. A vida é sobre o que você faz para colocar pontos no placar. Isso é sobre os meios, o processo, qual caminho você percorre para chegar ao fim. É sobre estar com a pessoa que você sente que nasceu para mais. Quem você vê quando se encara no espelho? Agora, quem as outras pessoas veem? Você tem apenas passado pela vida colocando uma máscara? Sabe, uma vez ouvi uma frase de Vincent van Gogh que realmente fez sentido para mim. Ele disse que dedicou sua vida à sua arte e que perdeu a cabeça nesse processo. Quando eu sentei e pensei sobre isso, soou muito familiar. Eu dei absolutamente tudo, cada gota da minha vida para esse ofício, para aperfeiçoar meu ofício, e continuo fazendo isso. E nesse processo, eu perdi a cabeça, mas de um jeito bom, para a sociedade comum. Para as pessoas que acordam às 9 da manhã, que batem o ponto às 17 horas, eles olhariam para mim e diriam que eu perdi a cabeça. Mas eu a encontrei, por assim dizer. Tudo bem ficar desequilibrado por um tempo. Tudo bem. Não ligue para essas coisas. As pessoas dizem que você precisa ser equilibrado para ser o melhor do mundo no que faz. Você precisa ficar desequilibrado para encontrar cada gota de energia e força que tem para conseguir. Depois, você se equilibra quando se torna grande. E é preciso ser completamente obcecado a ponto das pessoas acharem que você é louco. Existe uma diferença entre paixão e obsessão. Quando você é apaixonado, todo mundo te apoia. Eles ficam felizes por você. Você encontrou sua paixão? Incrível. Siga sua paixão. Viva com paixão. Seja apaixonado. Quando você é obcecado, eles dizem: por que você tem que ser tão louco? Por que você sempre tem que fazer tudo tão perfeito? Por que você passa tanto tempo aqui? Quando você é obcecado, as pessoas acham que você é maluco. Se ninguém acha você louco, é porque ainda não atingiu seu potencial máximo. Ou quando você se pergunta, você sabe que está ficando aquém? Você sabe que não está jogando para valer? Você percebe que se preocupa mais com a opinião dos outros do que com a sua própria? Você se desconectou dos primeiros passos? Lembra quando começou e disse que isso estava no seu coração? Lembra quando disse que isso era sua missão e propósito que estava na sua alma? Mas você deixou a sociedade e as culturas te influenciarem de todos os lados. Essas distrações te dominaram, mas não mais. Isso termina hoje. Porque eu cansei de deixar você se subestimar. Não vou mais deixar você se menosprezar porque você foi feito para muito mais. E eu quero que você enxergue isso. Você quer enxergar isso. Eu sei que quer. Se você se olha no espelho e sabe que existe alguém lá no fundo com grandeza, com fogo, olhando de volta para você, e você quer saber como trazer essa pessoa à tona, essa decisão está bem aqui e agora. Agora, não se trata do troféu e dos elogios. É sobre o trabalho duro, é sobre os obstáculos, é sobre os desafios, é sobre a dor que você enfrenta no caminho. Por aqueles 30 segundos em que você pode ficar em pé na plataforma, ser reconhecido pelas pessoas próximas a você. Mas quando isso acontece, sua mente precisa imediatamente voltar ao foco.
porque agora você sentiu o gosto de algo que só se conquista vencendo. Você está disposto a fazer isso de novo? Eu acredito que você está mais feliz não quando está assistindo TV, você não está mais feliz quando está mexendo nos aplicativos, você não está mais feliz quando está procurando curtidas, você não está mais feliz quando está brincando. Você está mais feliz quando está crescendo. Em certo ponto, é preciso parar de negociar o preço e decidir que sua vontade de vencer não está à venda. Aqui está a verdade. Os sonhos da maioria das pessoas podem ser comprados. Com fracasso suficiente, com rejeição suficiente, eles não conseguem continuar lutando. A vontade deles de vencer pode ser comprada. Você pode comprá-la. Com algum sucesso ou muitos fracassos, a maioria vende sua vontade de vencer. Mas se decidir aqui, minha vontade não está à venda, não importa o tempo. Ninguém me compra. Eu vou continuar lutando pela minha família. Sou eu. Eu vou mudar a história da minha família para sempre. Essa é a decisão. Decida agora. Você vai continuar negociando o preço ou você não está à venda? A pergunta mais importante a se fazer é: qual dor você quer na sua vida? Pelo que você está disposto a lutar? Qualquer coisa que valha a pena vai exigir algum grau de dor e luta. Então, se você está orientado para a dor e a luta, você provavelmente vai estar mais alinhado com o que é capaz de realizar do que se você simplesmente se orientar pelos prazeres. Todo dia, o sol nasce, o sol se põe. Então isso significa que existe um alto, existe um baixo. Desde que nascemos, inspiramos 50% do nosso tempo, expiramos 50% do nosso tempo, ou seja, sempre é 50/50. Sempre há a troca entre esquerda e direita, cima e baixo, claro e escuro, dentro e fora, sucesso e fracasso. O nosso maior desafio é que não sabemos o quão grandiosos realmente somos. Porque ainda travamos uma batalha com o que os outros disseram sobre você. Você precisa começar a ter memória curta para tudo que é negativo. Lembre-se, sua vida não é definida pelo que dizem sobre você, mas pelo que você diz sobre si mesmo. Você precisa iniciar um diálogo interno e depois levá-lo para o resto do mundo. Quero que você perceba essa verdade. Perspectiva é tudo na vida, e o melhor da perspectiva é que ela está sob o seu controle. Ninguém mais pode controlar a sua perspectiva, mas quando a sua perspectiva é o seu poder, você entende que as coisas que acontecem com você, acontecem para você. Você entende que as coisas que deveriam te quebrar, na verdade, são as coisas que vão te fortalecer. Você entende os fracassos que acontecem na sua vida. O fracasso é só um feedback para você evoluir e construir algo melhor. You think that everything the mind tells you, I need to follow. That means freedom. Não. Para nós é o contrário. Aprender e não seguir o que a mente te diz. Esse é o primeiro passo para a liberdade. Seu cérebro é a arma mais poderosa do mundo. Você tem que dizer ao seu cérebro para onde quer ir e como quer chegar lá. Você tem que controlá-lo, senão já era. Você pode ter mais do que tem porque pode se tornar mais do que é. Esse é o desafio. Talvez a jornada não seja sobre se tornar algo. Talvez seja sobre deixar de ser tudo aquilo que não somos para que possamos nos tornar as pessoas que realmente estamos destinados a ser. Não tem como você perder quando vai atrás de um sonho. Não tem. Sempre leva a algo melhor. Sempre. O mais responsável a fazer é ouvir o seu coração. O emprego ruim era suportável porque eu pensava no trabalho empolgante que faria depois.
E toda noite que eu subia no palco, e se apenas corresse mais ou menos bem, eu não conseguia acreditar. Já sentiu tanta empolgação em qualquer outro emprego de merda? É assim que é quando você vai atrás do emprego dos sonhos. Então, nada é pior que não buscar isso. E muitos de nós temos medo do silêncio. Temos medo de ficar sozinhos. Sentimos medo porque a voz em nossa cabeça, quando estamos sozinhos, em vez de nos levantar, nos derruba. E isso pode parecer sombrio. E vai ser frio. E você vai se sentir sozinho. Prometo que, ao atravessar esse lugar frio e escuro, você descobrirá quem é. Você vai encontrar a sua voz. Você vai entender quem você é quando não houver apoio ao seu redor, porque eu odeio te dizer isso. Isso vai acontecer nesse caminho de crescimento e nesse caminho para o sucesso. O tempo é a moeda com que jogamos em cada momento. É o centro da nossa influência. Falo da roleta da minha vida. É a estrutura mental que uso. Toda manhã acordamos com 24 fichas. Dormindo 8 horas, você acorda com 16 fichas. Como você aposta nessas fichas na roleta à nossa frente antes dela girar diariamente define todos os nossos resultados na vida. Há muitas coisas no mundo que gostaríamos que não fossem verdade e outras que queremos que sejam, mas não são. O jogo que você está jogando é a psicologia humana. Não existe controle maior. Não existe controle maior do que o controle sobre si mesmo. Todo dia em que você trabalha para construir algo, seja um negócio ou tentando ser o melhor pai ou mãe de todos os tempos, não importa. Se você não entender isso, o nome do jogo é mudar a si mesmo. Adquirir habilidades, identificar a diferença entre quem você é hoje e a pessoa que você quer se tornar. E aceitar que você pode fazer o que quiser sem limites. Então agora, como você gasta esse tempo, quais habilidades você começa a adquirir para concretizar a visão de futuro que você tem para si mesmo? Isso é o mais importante. Mas precisará estar disposto a sofrer no caminho. Certo? Acredite no que faz. Às vezes basta manter o rumo e persistir apesar de toda a oposição e adversidade, certo? Quando se trata do que você considera ser sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você, defina isso corretamente, mas sempre olhe para isso pensando: eu amo o que eu faço. Eu sei o que estou fazendo. Se houver oposição e adversidade, eu ainda vou acreditar no que estou fazendo. Ame o que você está fazendo. Saiba o que você está fazendo. Mas acima de tudo, acredite no que você está fazendo, cara. Imagine que há uma energia fluindo para a sua consciência. Essa energia flui para nós e através de nós, e nunca para. Quando essa energia chega à nossa consciência, pode ser chamada de poder do pensamento. Você pode pensar no que quiser. Você pode pensar o que quiser. Ninguém pode fazer você pensar algo que não queira. Nosso objetivo é aprender a controlar esse fluxo de energia. Queremos aprender a controlar o fluxo da energia do pensamento e deixá-la fluir livremente até nós e por nós, melhorando tudo com o que ela se conecta. Estamos no controle dos nossos resultados. Os resultados em nossa vida podem mudar, pois você pode escolher conscientemente. Veja estes dois símbolos, um negativo e outro positivo. A energia flui. Você pode pensar no que quiser. Você pode escolher pensar no que não quer, ou pode escolher pensar no que quer. Você pode olhar para o que está errado na vida, ou pode olhar para o que está certo nela. Você realmente tem uma escolha. Esse poder, você pode usá-lo para construir qualquer coisa que escolher. Vão haver muitas horas em que você estará sozinho. Você vai sentir que não há ninguém lá para te apoiar. E pode não ser porque você foi abandonado, mas as pessoas precisam cuidar de suas vidas. Aprender a ser autossuficiente, aprender a ficar de frente para o fogo, a encarar a multidão de frente, sozinho, é o que vai reunir as tropas. Isso é o que traz o reforço. Frequentemente dizemos: vou se você for. Eu fico se você ficar. Seja aquele que vai. Seja aquele que avança para o fogo, sem medo. Não é porque você vai se queimar, mas porque isso vai queimar a sua antiga versão. Queime essa sua versão antiga e deixe o novo você brilhar. Você vai descobrir que é a prova de fogo.
você vai descobrir que é imparável. Você quer saber o quão forte você é? Vamos testar isso. Você diz que ama a vida, quer realmente viver? Vou te mostrar o que é viver de verdade. A vida é bela, mas é preciso aceitar que tanto o bom quanto o ruim tem sua beleza. Não dá para aceitar só o bom, isso é positivo. A vida é difícil, mas a gente se vira. A vida é bela, a vida nos deu a capacidade de conhecê-los nessa jornada. Nós os conhecemos. Nós os amamos, nós nos importamos com eles, eles se importaram conosco. O propósito da vida é aproveitar o que temos durante a jornada. Aparentemente, o estresse, as preocupações e o medo surgem de algum lugar. E esse lugar é individual. Sempre dentro de si mesmo. Mas mesmo assim tentamos resolver esse problema. Tentamos buscar a solução. Não está dentro de você, você busca fora. Às vezes, as pessoas estão perto demais de você para enxergar sua grandeza. Você é muito familiar para elas. Então, o que muitos de nós fazemos é ir até nosso cônjuge, nossos amigos, todas essas pessoas próximas e tentamos mostrar nossos dons e talentos e eles acabam normalizando a sua grandeza. Eu acredito que isso é verdade. Eu acredito nisso. O poder coloca pessoas desconhecidas na sua vida para te levar a lugares mais altos. Então não se surpreenda se o seu sistema de apoio não vier de rostos familiares. Não se surpreenda se o seu sistema de apoio não venha dos laços de sangue, não vier da família, não vier dos amigos com quem você tem história. Mas eles estão perto demais de você. Eles estão acostumados demais com você. Tudo com o que nos familiarizamos, acabamos nos dessensibilizando. Então, o erro que muitos de nós cometemos é procurar o que está mais próximo de nós, quando na verdade você só precisa entregar isso para o mundo. Você precisa simplesmente entregar isso para o mundo e deixar que o mundo valide a sua visão. Você ganha dinheiro com esse negócio de tênis de mesa? Ainda não. Algumas pessoas conseguem enxergar mais longe do que outras. Você tem um emprego? Não. Portanto, quando as pessoas julgam o que estou fazendo com a lógica delas, acham que isso não pode ser feito. Como eu vivo? Bem, eu vivo com a confiança de que, se eu acreditar em mim mesmo, o dinheiro vai vir. O raciocínio, conhecimento e lógica deles entram em conflito com minha crença superior. E o que você pretende fazer se todo esse seu sonho não der certo? Isso nem passa pela minha cabeça. Todo dia eu acordo e digo para mim mesmo: você tem duas opções agora. Continue vivendo de sonhos ou acorde e transforme isso em realidade. E eu escolho a segunda opção, sempre. E se o quê? E se você perder? Nem considero isso. Não consigo. Minha consciência nem cogita esse pensamento. No fim do dia, é preciso se sentir de algum jeito. Eu estou jogando para ganhar. Vou te destruir para vencer. Por que não me sentir imbatível? Não nasci para ficar em terceiro, quarto ou quinto. Corro para ganhar. Por que não se sentir intocável? Dane-se todo mundo. Eu estou destruindo todo mundo que pisa na quadra. Por que não se sentir como o melhor de todos os tempos? Eu disse a todos os meus críticos, sou o maior de todos os tempos, imbatível. Tipo, eu literalmente sentia que não havia uma única alma no planeta que pudesse me alcançar, que pudesse me vencer. Você repete isso para si mesmo, se encara no espelho e realmente acredita que ninguém pode te vencer. E é assim que é. Para ser ótimo em algo, é preciso dedicação total. Você está aproveitando sua vida? Campeões ficam destruídos. As pessoas querem o que você tem, mas não querem suportar o sofrimento. Eles simplesmente não param. Isso vai te custar tudo. Se você descansa enquanto trabalho, te superei. Sem você ou com você, sempre vai haver campeões. Se você quer ser um campeão, é melhor ser melhor do que 99% das pessoas. E eu preciso vencer porque quando eu venço, é a minha prova de que eu estou vivo. Não havia segundo lugar. Isso não era uma opção. Então eu abraço o medo. Eu vou fazer essa porra de qualquer jeito. Eu tenho essa gana, cara, essa vontade. A mamba negra. E a maneira de recuperar isso é voltar ao começo. Ele pisa na quadra e faz o que sabe fazer.
E eu disse, você não vai me vencer, eu estou preparado para morrer. Um campeão sente dor e luta apesar disso. Talvez não hoje. Talvez não amanhã nem no próximo mês. Só uma coisa é verdade, eu serei campeão um dia, eu prometo. Eu tenho um propósito. Isso significa que eu tenho a obrigação de cumprir uma coisa muito específica, e com essa obrigação vem o sacrifício. Estou feliz porque estou cumprindo meu propósito de vida. Veja, tudo foi criado com um propósito. As árvores têm um propósito, a lua tem um propósito, os ratos têm um propósito, os insetos, tudo o que Deus criou tem um propósito. E o homem sábio é aquele que conhece o propósito da sua vida. Veja, 10 homens que conhecem seu propósito são mais poderosos que 1000 trabalhando o dia todo sem conhecê-lo. Sabe, uma vez ouvi uma citação de Vincent van Gogh que realmente fez sentido para mim. Ele disse e ele dedicou sua vida à sua arte. E ele perdeu a sanidade no processo. Quando eu sentei e pensei sobre isso, soou muito familiar. Eu acho que muita gente só vê você correndo e diz, parece tão fácil, realmente parece não exigir esforço. Mas antes de chegar a esse ponto é difícil. É como um trabalho duro. Permanecer embaixo, sacrificar dia após dia assim, é de matar. Tem horas que você corre e só quer parar, desistir, tipo, dane-se, quero ir pra casa. Tem um dia que você levanta e sabe que tem treino hoje, sabe que vai ser algo intenso, tipo, Deus, eu não quero ir hoje, mas você tem que ir. E é tão difícil que muita gente não entende. Eu dei tudo, cada gota da minha vida para esse ofício, para aperfeiçoar meu ofício, e continuo fazendo isso. E nesse processo eu perdi a cabeça, mas de um jeito bom, aos olhos da sociedade comum, para as pessoas que acordam às 9 da manhã, que batem o ponto às 5 da tarde, eles olhariam para mim e diriam, eu enlouqueci, mas eu diria que quase me encontrei. A obsessão sempre supera o talento. Você tem todo o talento do mundo, mas você é obcecado? É tudo o que você pensa o tempo todo? Não existe segundo lugar. Sabe, pra mim acabou virando preparação, né? Tipo, preparação é tudo. Se você não estiver preparado, então vai ficar em segundo, ou vai ficar em terceiro, ou vai ficar em último, né? Sempre haverá alguém mais preparado que você, independentemente da situação. Pra mim, eu simplesmente me tornei essa pessoa. Não houve uma única pessoa neste planeta durante aqueles 20 anos da minha carreira, mas não havia outra pessoa neste planeta que estivesse mais preparada do que eu. Não, ponto final. Não havia. Atravessando essa barreira da dor, sentindo dor nos músculos e dores, e mesmo assim continuar. E essas últimas 2, 3 ou 4 repetições, é isso que realmente faz o músculo crescer. E essa é a diferença entre ser um campeão e não ser um campeão. Se você consegue passar por essa barreira da dor, você consegue ser um campeão. Se não consegue, esqueça. E é isso que a maioria das pessoas não tem: coragem. Ter coragem de entrar e afirmar: vou até o fim, não importa o que aconteça. Mas ser um campeão não é só receber muito dinheiro ou ganhar um cinturão. Eu estou lá fora às 4 ou 5 da manhã, cortando árvores, trabalhando até hoje. Tenho vontade de vencer. A coisa que todos eles têm, todos os grandes têm, é essa crença inabalável em si mesmos. Minha mentalidade era sair e vencer a qualquer custo. Se você não quiser viver essa mentalidade disciplinada, então não precisa estar ao meu lado, porque eu vou te ridicularizar até você chegar no mesmo nível que eu. E se você não chegar no mesmo nível, então vai ser um inferno para você. Porque no calor da batalha, quando chegar a hora de irmos frente a frente, você vai cansar antes de mim. Eu realmente acredito nisso. Se eu levo meu corpo ao limite, sabe? E estou cansado, estou dolorido, estou com dor, e tenho todas essas dores e continuo trabalhando apesar disso. O que você pode fazer comigo para me impedir de fazer o que eu quiser com você? Sabe, eu já passei pelo fogo. Na minha cabeça, eu penso, é melhor continuar. Nada vai me parar. Quem determina quando acabou para você? Quando dizemos que isso não pode ser realizado, que isso não pode ser feito, estamos nos subestimando. Meu cérebro não consegue processar o fracasso.
Ele não vai processar o fracasso. Se eu sentar ali e tiver que me encarar dizendo você é um fracasso, isso é quase pior do que a morte. E apenas continue de cabeça erguida, continue, siga em frente em direção ao seu sonho e nunca se deixar abater por dentro. Acho que, com certeza, o mais difícil é manter seu objetivo e seus olhos focados nisso e não se distrair, não desistir. Acho que a coisa mais fácil na vida é desistir de qualquer coisa, sabe? De qualquer coisa em que você esteja focado ou em que você tenha esperança. O mais difícil é seguir em frente. Mas nós temos que continuar. A gente tem que continuar firme. E eu imagino que, pra muita gente por aí, isso provavelmente é a parte mais difícil, coisa. A dor e o sofrimento, você precisa disso. Como no vinho, as uvas precisam ser esmagadas. Nós precisamos ser esmagados. Você entende? Sim, ele diz, irmão, precisamos ser esmagados antes de podermos ser quem precisamos ser. Você não está pronto. Como todo mundo, você quer aprender como vencer, mas nunca aceitar como perder. Fiquei devastado. Meu irmão mais velho foi baleado e assassinado. Fiquei devastado. Meu outro irmão morreu de câncer. Fiquei destruído. Minha mãe se foi quando eu tinha 19 anos, 2 anos antes de eu me tornar profissional. Ela nunca viveu para ver nada disso. Fiquei devastado. O funeral do meu pai foi o primeiro que eu fui. Ele morreu em 2 semanas, fiquei devastado. Nunca tive árvore de Natal, ouvi dia de ação de graças. Sempre estive na estrada. Eu fiquei em quartos de hotel sozinho por 15, 20, 30, 40 anos buscando um troféu olímpico, querendo ser o Mr. Olímpia. Fiquei devastado porque nunca ganhei o Mr. Olímpia. Ganhei tudo no mundo, mas você volta e fica em segundo. Você sente que só recebe migalhas. Fiquei arrasado, certo? Porque eu tenho me destruído perseguindo isso. Mas Deus falou, eu te preparei para um propósito maior do que você queria. Entende? Não percebemos isso durante a fase de esmagamento. E leva tempo para a gente chegar a esse vinho nobre, irmão. Sabe, então é quando a gente aguenta firme durante o esmagamento que encontra esse propósito. Aceitar a derrota, aprender a morrer é se libertar dela. Então, quando o amanhã chegar, você deve libertar sua mente ambiciosa e aprender a arte de morrer. Quando coisas boas acontecem, também há perdas, lutas na vida ou de alguém querido. Mas você entende o que quero dizer? É a pessoa que volta disso. O homem não é grandioso pelo número de vezes que ele vence, mas sim pelo número de vezes que ele se levanta do abismo da destruição. Porque qualquer um pode vencer. Quero dizer, qualquer um pode vencer. É como quando você perde, fica sem dinheiro e consegue se reerguer. É o que digo, uma teoria do dominó. Você cai, desce, vai para baixo, sabe? Você não perde, então tudo desmorona. Mas uma vez que você tem isso, pessoal, vamos direto ao ponto. Uma vez que você tem essa crença, digamos que você consiga entender essa crença. Isso é tão forte que supera as multidões de descrença, as adversidades, qualquer coisa. Você recebe esse desafio de braços abertos porque aquilo ali era para acontecer mesmo. Eu tinha toda essa frustração acumulada que eu só precisava liberar. Foi uma avalanche, cara. E sabe, não tinha nada que fosse me impedir. Não tinha nada que fosse me parar. Porque sem esse tipo de abuso sobre você, você não se torna o campeão testado em batalha, comprovado, que segura um título e dá valor ao título. O medo vem de muitas formas. Essas cicatrizes moldam os homens. Há algumas coisas que eu não consigo superar. E eu sempre vou ter medo delas. Tanto o medo quanto a fé exigem que você acredite em algo que você não consegue ver. Nunca estou confiante de que vou vencer, provavelmente por medo de fracassar. E então percebi que, cara, eu preciso fazer as pazes com isso. E não há vergonha em admitir que você tem medo. Porque não existe coragem sem medo. E quando eu fiz as pazes com isso, mudou tudo na minha vida. As pessoas dizem que é tipo 90% mental, 10% físico. Eu acho que é 100%, cara. Eu acho que tudo é uma ilusão.
Sabe, é a mente que cria essas coisas, entende? Então, quando eu enfrento um desafio, eu simplesmente abraço ele. E o que um homem pode fazer além de dar o seu melhor? Se você falhar, tenta de novo. Se vencer, tenta de novo e fica melhor. Para mim, uma luta só existe quando há resistência, até que haja algo a ser superado. E então você continua colocando um pé na frente do outro. Mas não é trabalho, é amor. Porque o que você está buscando é aquilo em que você acredita. É uma batalha que está acontecendo dentro de mim, que estou carregando comigo para essa competição. Então, não se trata de você. Não se trata de mais ninguém. Você não está me obrigando a ir. Eu estou no comando disso, cara. E você acabou sendo a pessoa que está no caminho e que pode ser destruída no processo. Você não está em uma luta. Olha, eu admito. Eu comparo a vida a uma luta. Comparo mesmo. Você não está em uma luta. E até que haja pressão. Resistência, superar algo. E você vai ter que passar pelo inferno. Pior do que qualquer pesadelo que você já sonhou. Mas no final, você sabe que será você quem ficará de pé. Os melhores atletas do mundo agem mesmo quando estão desconfortáveis. As melhores pessoas superam o cansaço mesmo sem estarem na melhor mentalidade e deixam a dor de lado. Essa é a única coisa que separa os bons dos melhores. Sabe, dane-se seu corpo cansado. Dane-se essa mente desmotivada e vá lá fazer mesmo assim. Sabe, é melhor lutar contra si mesmo, pois vencer não é só quando tudo sai como você quer. Você tem que descobrir como vencer quando as coisas não estão indo do seu jeito. Você tem que descobrir quando seu corpo está lutando contra você, quando sua mente está lutando contra você. Como é que você ainda sabe? Simplesmente diz, eu vou. Hoje vou vencer minha mente. Ou você apenas se rende à sua mente e diz, estou cansado e com preguiça hoje. Não quero fazer isso, é difícil e ninguém mais faz. É fim de semana, está tarde e já passou do horário. O que quero não acontece agora. Ok, ótimo. Sabe para quem isso é ótimo? Para a sua concorrência. Mentalidade de campeão. Eu não sou obrigado a ter sucesso. Tenho que viver conforme minha própria luz. Então, o que você diria que foi o maior engano? Qual foi a maior mentira que te contaram? Não é tão simples assim. Não, essa foi a pior mentira que me contaram. Não é tão simples assim. E é uma mentira que eles te contam repetidas vezes. Tentam fazer você desistir. Então qual é a verdade? Que é o seguinte. Se você apenas fizer o que dizem que não pode, então já está feito. E você percebe que é simples assim. Que sempre foi assim. Sabe como você fica realmente forte? É um estilo de vida. Não é apertar o botão de soneca de manhã, nem deixar de arrumar a cama ou limpar a casa. Você não usa o botão de soneca. Você levanta, não quer correr, você vai correr. Você não quer nadar, você vai nadar. Se você não quer arrumar sua cama, você arruma sua cama. Você não quer limpar sua casa, você limpa sua casa. Se você não quer estudar, estuda. Assim você fortalece sua mente, mesmo sendo difícil. Não vai ser divertido. Faça algo desconfortável todo santo dia da sua vida. É assim que você cresce. Esta é a sua temporada de reviravolta. Está acontecendo na sua vida. Esta é uma temporada em que tudo muda para você. Tudo muda para você, mas você precisa tomar posse disso. Você precisa assumir isso. Então você falhou, ótimo. Espero que você tenha falhado. Porque se você não está falhando, você não está realmente aprendendo tudo o que pode. Se você não está se forçando a ponto de o fracasso ser uma possibilidade, então não está se esforçando o bastante. É preciso falhar para descobrir quem você é. Através de desafios, adversidades e decepções, você pode se levantar e se tornar a pessoa que você realmente nasceu para ser. É nesses momentos da nossa vida que descobrimos nossas verdadeiras forças e identificamos as áreas que precisamos melhorar.
A única coisa que você pode fazer é vencer tanto que todos eles passem a se comparar com você o tempo todo, e então você vai esquecer que eles existem. O sucesso é a única vingança, não é a melhor vingança, é a única, não existe outra vingança. Nós nos esforçamos tanto em nossas vidas para nos encaixar, tentamos nos encaixar em certos grupos, sabe, entre certos amigos. As pessoas que mais idolatramos são as que se destacam. Mas quando você está preparado, não há medo. Não há medo de fracassar. Certo? Porque mesmo que você tenha saído de algo e sinta que fracassou, sua preparação é tão forte que você vai pegar esse fracasso e transformá-lo no resultado que deseja. Dizem que você nasce com a aparência dos seus pais. Agora você deixa este mundo com a cara das decisões que tomou. Que tipo de decisões você tomou? Que tipo de decisões você continua tomando? São decisões das quais você se orgulha e pode assumir diante do espelho, diante de uma multidão? Ou são decisões das quais você se arrepende? Você é capaz de alcançar tanta grandeza, mas não deixe o medo te impedir. Abrace a coragem e saia da sua zona de conforto. Você tem o que é preciso, porque é preciso coragem para correr atrás do seu sonho. Mas você precisa confiar em si mesma. Enfrente seus medos de frente e nunca desista. Acho que as pessoas demoram muito para pensar e são rápidas para culpar. E uma das minhas citações favoritas de todos os tempos é: pare de se preocupar com o que você não recebeu depois de orar e pense em todas as incontáveis bênçãos que você tem na sua vida sem nem mesmo pedir. Muitas vezes fui protegido por bênçãos sem perceber. A gratidão, ela estabelece a base para tudo de bom em nossas vidas. Ela afeta nossa atitude, nossos relacionamentos, nossa prosperidade, nosso sucesso, nossa saúde mental, física e emocional. Ela tem um impacto enorme que muitas vezes ignoramos. Não é a felicidade que traz gratidão. É a gratidão que tem esse efeito em nossas vidas que traz felicidade. Ao ter um objetivo, você busca um sucesso específico. Comece. Seja comprometido, não só interessado. Quando você está comprometido, vai se surpreender com a forma como a providência, Deus, o universo ou qualquer que seja o poder superior em que você acredita, age a seu favor e todo tipo de coisa aparece para te ajudar a realizar o que você deseja. Seja comprometido, não interessado. Se alguém olhasse para o rosto da sua versão aos 85 ou 90 anos, que tipo de vida veria? Eles veriam aventura, eles veriam oportunidades, eles veriam poder e determinação, perseverança, orgulho e o fato de ter persistido apesar dos desafios, apesar da dor? Eles veriam força no seu rosto? Ou veriam um rosto de arrependimento? De tristeza, de saudade, desejando que houvesse só mais uma oportunidade, mais uma chance de consertar tudo, mas esse não vai ser você. Esse não vai ser você. Você aproveitará a oportunidade. Você será quem termina a corrida. Você não vai ser excelente apenas em começar, você vai ser excelente em terminar. Você vai ser alguém que pode ficar na frente de uma multidão e mexer com as emoções de milhares, milhões de pessoas, porque é isso que você é. Esse é o exemplo que você dá. Talvez você tenha vindo ao mundo parecendo com sua mãe e seu pai, e quem sabe, talvez eles nem tenham estado presentes para você. Mas você tem a chance de mudar tudo isso. Você tem a chance de arder, deixar um novo legado ou brilhar tão intensamente que pessoas a quilômetros de distância possam te ver no escuro. Vivemos em um mundo onde queremos ficar o mais confortáveis possível. E nos perguntamos por que não crescemos. A gente se pergunta por que, quando a menor coisa na nossa vida fica difícil, a gente se pergunta por que a gente se encolhe e foge.
Nossa, quero dizer, nossa vida inteira é assim. Nossa vida inteira é montada no caminho de menor resistência. A gente não quer sofrer. Queremos evitar desconforto, por isso vivemos sempre na zona de conforto. Mas assim não há crescimento. Se você sempre alcança seus objetivos, talvez não esteja sendo ambicioso o bastante. Você não está indo longe o suficiente. Você não está se esforçando até onde o fracasso não é só uma possibilidade, mas uma probabilidade. Quero fracassar na vida, mas seguindo em frente. Quero aprender com meus fracassos, seguir em frente e continuar evoluindo para me tornar quem devo ser. Esta é a temporada em que todas as perdas e retrocessos do passado e os nãos finalmente dão lugar ao sim que faz sentido. Talvez na temporada passada você estivesse se sentindo para baixo, você estava se sentindo para baixo, mas esta é a temporada em que tudo muda. Quero que você encare dessa forma e quero que você acredite nisso. Porque a crença é a nossa força mais poderosa, é a coisa mais forte que podemos ter em nossa alma. Sem crença, nada acontece. Sem crença, nada acontece. Se não acreditarmos, nada vai acontecer na nossa vida, nada vai mudar na sua vida. Então você tem que acreditar. Agora não estou falando sobre a montanha. Falo sobre os desafios que você enfrenta na vida. Suas montanhas podem ser algo diferente. Trata-se de superar a pobreza, superar os obstáculos dos relacionamentos e tudo o que vem junto com isso. Mas da mesma forma que um passo te aproximou de escalar, é o mesmo caminho que você precisa seguir para superar. Nenhum de nós pode mudar o nosso ontem, mas todos nós podemos mudar o nosso amanhã. Aí está um problema para muita gente. Estamos presos ao passado. Talvez tenhamos feito algo que não deveríamos, ou talvez não tenhamos sido tudo o que achávamos que deveríamos ser. Neste ponto da sua vida, você já pagou pelo que você é. Daqui para frente, você pode escolher o que vai ser. Quando não completamos nosso passado, é muito difícil escrever nosso futuro. Precisamos aprender a completar o passado, perdoando as pessoas, perdoando as circunstâncias e, acima de tudo, perdoando a nós mesmos. É quem você sabe que é. Não acredite que seu tempo passou ou que seus melhores anos já ficaram para trás. Isso é uma mentira, isso é falso. A melhor vida para você viver está à sua frente. É por isso que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Você deve olhar para frente, olhar para o que está no horizonte para você, porque isso vai chegar de qualquer jeito. Quando isso chegar, você precisa estar pronto. A maneira de se preparar é tomando aquelas decisões que, quando você estiver deitado em seu leito de morte, as pessoas saibam que estão diante de um campeão. Seja esse campeão. Não ignore pequenas coisas. Nunca poupe aquele esforço extra, aqueles minutos a mais. Palavra gentil de elogio ou gratidão. A entrega do melhor que você pode fazer. Não importa o que os outros pensam. No entanto, o mais importante é o que você pensa sobre si mesmo. Você nunca pode dar o seu melhor, que deveria sempre ser a sua marca registrada. Se você está pegando atalhos, diminua suas responsabilidades. Você é especial. Pare de fazer isso e haja como tal. Nunca negligencie as pequenas coisas. Valorize a oportunidade de ser grande todos os dias. O que é seu sempre vai te encontrar. Não importa como perdido você se sinta agora. O traço entre sua data de nascimento e de morte é o que importa. Milhões de pessoas disseram ano que vem, amanhã, na próxima vez, que levaram seus sonhos, que levaram seus livros, que levaram seus dons, que levaram sua paixão e propósito, que levaram seu legado para o túmulo. Comece hoje. Faça de hoje o seu primeiro dia. Se você realmente tomou essa decisão, sua jornada rumo à sua melhor vida acaba de começar. Cada dia que você adia a mudança de comportamento que precisa fazer, você está tornando ainda mais difícil mudar.
Cada dia que você reforça velhos hábitos, velhos comportamentos, velhas maneiras de fazer as coisas, mais difícil será quebrá-los. Se você continuar fazendo o que está fazendo e continuar seguindo na direção em que está indo, quando chegar aos 40, 50 ou 60 anos, vai ser quase impossível quebrar esses hábitos, porque você passou décadas reforçando a mesma coisa. E aí, você acha que vai acordar um dia e simplesmente ser uma nova pessoa? Você vem dizendo isso para si mesmo há anos e ainda não aconteceu, porque você precisa desaprender todos esses hábitos, todo esse comportamento. Se você começar hoje, será mais fácil do que se deixar para amanhã, semana que vem, ano que vem ou, Deus me livre, daqui a uma década. Quanto mais você esperar, mais difícil será. É assim que funciona. Você está sempre competindo contra si mesmo. Existem duas versões de você, um vencedor e um perdedor. Dentro de você existe alguém que vai fazer tudo o que for necessário para transformar seus objetivos em realidade. E dentro de você existe alguém que vai procrastinar e desperdiçar sua vida. Você tem alguém dentro de você que é disciplinado e focado, e você também tem alguém dentro de você que se distrai facilmente e não executa o plano. Qual dessas versões de você vai vir à tona? Aquela que você alimenta mais? Eu enfrento algo toda vez que sou exposto a um novo desafio. Toda vez que eu sinto que é um desafio, isso só me mostra que há novamente uma chance de crescer, digamos assim. Crescer. Se abrir. Seja grato pelos seus problemas, pois acredito que foram feitos especialmente para você. Seu crescimento, seu desenvolvimento e as coisas que você precisa possuir como indivíduo para crescer e se tornar a pessoa que você está destinado a ser. O conjunto de problemas que recebi foi criado exatamente para isso. Estude a si mesmo, torne-se uma pessoa melhor. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Aprenda com isso, mas não mude quem você é para se tornar outra pessoa. Pense no tempo que você gasta na sua vida tentando ser alguém que você não é. Se você colocasse esse tempo, esforço e energia em ser quem você é e quem você sempre foi, até onde você já teria chegado na vida? Nós criamos aquilo em que focamos. A energia segue o foco, mas muitos se concentram no que precisam fazer, não no que podem fazer. Elas focam no que é, não no que vieram criar. O que te faz um líder é ver as coisas como elas são, mas depois enxergar melhor do que realmente são e fazer com que fiquem do jeito que você imagina. Você cria essa visão e faz acontecer. Simplificando, você pode escolher uma de duas maneiras para tomar qualquer decisão. Uma de duas. Você pode passar pela vida agindo com curiosidade e esperança, tomando decisões a partir de um lugar de expansão e autoconfiança. Ou pode construir sua vida e tomar decisões a partir de um lugar de restrição, medo e dúvida. Então, no fim das contas, pergunte a si mesma qual das duas opções você valoriza mais e comece a agir a partir daí. Se todos ao seu redor te apoiam, provavelmente você não esteja tentando algo realmente grande. Você realmente está, porque a maioria das pessoas não quer ver você tendo muito sucesso ou sendo muito feliz, porque isso vai expô-las. Então não deixe pessoas com vidas pequenas e pensamentos pequenos projetarem suas limitações em você. Porque elas estão tentando fazer você ceder para seguir o caminho delas. Não ceda, você nasceu para estar no caminho menos percorrido. A melhor vingança na vida é o sucesso. Não há nada melhor do que mostrar ao mundo que você fez o que disse que faria. As palavras negativas e o ódio deles dizendo que você não vai conseguir são irrelevantes. Veja onde você está agora. Sinta orgulho e mostre o dedo do meio para a negatividade do mundo lá fora, para o barulho. Você é o amigo chato que dorme cedo e prioriza o trabalho e corre atrás dos seus sonhos em vez do prazer. Podem te chamar de louco, mas faz isso por você, pois nasceu para mais. No fim, valerá a pena. Não importa o que você esteja passando na vida, o quanto você esteja triste. Apesar da dor e do trauma que você está enfrentando, você é forte para aguentar mais um dia. E não se trata de estar 100% todos os dias. É sobre simplesmente marcar presença. É isso que eu faço. Não importa quais sejam as chances, não importa como eu esteja me sentindo, eu marco presença todos os dias.
Sua jornada pode não ter começado com todas as respostas entregues de bandeja. Você pode ter tropeçado no começo, mas esses erros não definem quem você é. Em vez disso, eles transformaram você em alguém à altura de promover mudanças profundas na sua vida. Neste exato momento, você tem o poder de mudar o seu futuro. Não espere pelo momento ou circunstância perfeita. Acredite em si mesmo. Eu também acredito em você. O eu inferior e o eu superior. Você pode reconhecer isso. Seu eu inferior aparece quando você come besteira. Você passa 2 dias só jogando videogame o dia todo. Quando você não faz seu trabalho, fica preguiçoso, se não trata bem as pessoas, se sente meio mal, feio e podre. Você pode não admitir para si mesmo, mas há algo nisso que não parece certo. Mas quando você tem disciplina, quando você passa 3 meses ficando em ótima forma e adquire hábitos melhores, quando você completa um projeto, quando trabalha bem com outras pessoas e realiza algo, você está acessando aquele potencial mais elevado que cada ser humano, todo ser humano tem.